Boa noite para você. Quarta-feira, 27 de abril de 2022. Natal anuncia para amanhã ampliação da vacinação contra a gripe. Nesta nova etapa, deverão ser vacinados trabalhadores da educação, do sistema prisional, do transporte coletivo, caminhoneiros, gestantes e puérperas. E enquanto enfrentamos o surto de dengue, pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN descobriram um método capaz de prever surtos como este com até semanas de antecedência. Você vai ver também. Uma confusão generalizada foi registrada na manhã de hoje no bairro de Brasília Teimosa. Segundo a polícia, tudo teria começado quando um jovem surtou e iniciou a andar pelos telhados das casas. E a nossa entrevista hoje no estúdio será com Andréia Campos, chefe de cartório da terceira zona eleitoral de Natal. Nós vamos falar sobre o prazo final para a atualização dos documentos junto à Justiça Eleitoral. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. As cenas de uma briga generalizada no bairro de Brasília Teimosa, em Natal, chamou a atenção nesta quarta-feira. As imagens mostram um jovem sendo linchado pelos vizinhos após sair em surto, andando por cima das casas do bairro. Segundo a Polícia Militar, os moradores teriam se irritado com os danos causados pelo rapaz que estaria pulando em cima dos telhados das casas do bairro de Brasília Teimosa. As imagens foram feitas pela própria população. Em determinado momento, os vizinhos usam uma escada para subir no telhado e confrontar o rapaz. Pelo menos 7 pessoas chegam a subir na casa. O homem tenta fugir, mas é contido pelo grupo e rapidamente começam as agressões. O rapaz é agredido com socos e chutes e, inclusive, um homem tenta jogá-lo de cima do telhado. Os dois caem, mas a briga continua. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada e chegou ao local para conter o desentendimento. O rapaz ficou ferido e foi socorrido para o Hospital dos Pescadores. Segundo a mãe, ele teria problemas de saúde mental. Mudando de assunto, um grupo de cientistas desenvolveu aqui em Natal um método baseado em inteligência artificial capaz de prever surtos de dengue com até 6 semanas de antecedência. O estudo, que vem sendo desenvolvido desde 2020, poderá ajudar as autoridades públicas a se anteciparem às situações de emergência de saúde relacionadas à dengue. O método inovador dos cientistas potiguares para prever surtos antecipados da dengue já foi validado através da publicação em um conceituado periódico internacional sobre saúde. O estudo teve início em 2020 e contou com a colaboração de dados reunidos pela Central de Controle de Zoonoses aqui de Natal. Os pesquisadores desenvolveram um algoritmo com base em inteligência artificial que vai ajudar a determinar possíveis surtos de dengue em cidades ou regiões mais amplas. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, o LAIS. Nós já temos um trabalho em parceria com o Centro de Zoonose de Natal e em 2020, o Alessandro nos convidou para fazermos uma análise em cima de uma base de dados de 4 anos relativamente ao monitoramento da infestação dos ovos de mosquitos que eles fazem coletas a partir de ovitrampas, que são armadilhas para tentar investigar essa proliferação da dengue, dos ovos de dengue aqui no município de Natal. O estudo foi todo feito com base no monitoramento real de diferentes áreas da cidade. Após isso, os pesquisadores cruzaram 4 variáveis para determinar os possíveis focos de infestação e de surtos da dengue. Participaram da pesquisa 9 cientistas e os resultados foram animadores. Explicando inicialmente o que são as ovitrampas, são uma espécie de baldes com água em uma haste, onde o mosquito da dengue ele vai lá e deposita os seus ovos. A equipe de endemias ela faz
uma avaliação semanal, né, vai até esses pontos de coleta e resgatam essas áreas, ou seja, os ovos não ficam depositados, não há uma proliferação do mosquito por conta das ovitrampas. Mas com isso, né, a equipe consegue ter uma avaliação de como é que está a infestação do mosquito no município. Segundo os avaliadores internacionais, o método desenvolvido pelos cientistas potiguares pode ser perfeitamente aplicado em países de clima tropical, como no caso do Brasil. Um reconhecimento fundamental para a ciência em saúde pública desenvolvida em solo potiguar. A Nature, né, é uma das principais repositórios científicos no mundo, né? Eu acho que está ali entre os top 3 do mundo. E o que nós desenvolvemos, né, foi essa avaliação em cima desse monitoramento dessas infestações dos ovos para detectar surtos de dengue. Ou seja, eu estou utilizando os ovos do Aedes aegypti, que é o vetor, né, para identificar o surgimento da doença. E essa análise, né, ela nos possibilitou verificar que, com a precisão de cerca de 90%, a gente consegue fazer a identificação em até 4 ou 6 semanas de antecedência do surgimento do surto. Qual que é a vantagem disso para o gestor? O gestor ele poderá disparar planos de contingência, de enfrentamento à doença com uma antecedência excelente. Então, você dá previsibilidade para o gestor tomar as suas decisões. E com o aumento do número de casos de dengue, que vem sendo registrado em todo o estado nos últimos meses, a expectativa dos pesquisadores potiguares é que as autoridades consigam colocar em prática as análises desenvolvidas, o que pode evitar cenários caóticos de hospitalizações e surtos da doença em todo o Rio Grande do Norte. O fato é, a gente já conseguiu identificar que a dengue ela não é uma doença de foco local, ou seja, ela não acontece necessariamente só em um bairro, né, num município como Natal, mas sim é uma infestação que afeta todo o município. A gente continua falando sobre saúde, porque a Secretaria Municipal de Saúde da capital potiguar confirmou que vai ampliar, a partir de amanhã, a vacinação do público da segunda etapa na campanha contra a influenza. A partir desta quinta-feira, também poderão se vacinar gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamentos, forças armadas e ainda os funcionários do sistema de privação de liberdade, a população privada de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas também estão incluídos. E diante da baixa adesão à campanha nacional de vacinação contra a influenza e sarampo, com a Secretaria Estadual de Saúde, a proposta é a realização no próximo domingo de um dia D, quando os postos de vacinação dos municípios deverão receber todo o público-alvo da campanha 2022 em uma retificação, não no próximo domingo, mas no próximo sábado será o dia D. Quem vai explicar para a gente essa ação, essa grande força-tarefa é Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Ela explica exatamente o que é que vai acontecer no próximo sábado, o dia D. A Secretaria Estadual de Saúde, junto com os 167 municípios do estado, irá realizar no próximo sábado, dia 30, o dia D de vacinação contra o sarampo e a influenza. Nós já iniciamos essa campanha de vacinação e esse dia D será ampliado o grupo prioritário. Então, para o sarampo, nós seguimos com a vacinação de crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos de idade, bem como os profissionais de saúde. Para a influenza, além desse grupo, o grupo de idosos e aí outros grupos serão incluídos, como por exemplo os professores e professoras, os trabalhadores da segurança pública, bem como as pessoas privadas de liberdade, a população indígena, as pessoas com comorbidade, gestantes, puérperas, todos esses grupos também poderão garantir a vacinação no próximo sábado. O governo do estado reforça o convite para que nós consigamos avançar com a proteção dessas pessoas, desses grupos prioritários aqui no Rio Grande do Norte. E o saneamento básico da capital potiguar continua sendo um sonho
ainda sem data para ser concretizado. Esta semana, o Ministério Público do Rio Grande do Norte celebrou um aditivo a um termo de compromisso de ajustamento chamado TAC, com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, e o próprio Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA. Tudo isso, eles estiveram reunidos para assumir obrigações para a implantação do sistema de tratamento de esgotos da Zona Norte de Natal. Fundamental para melhorar a saúde da população, Natal ainda está longe de ficar 100% saneada. Hoje, esse percentual é um pouco maior do que 50%. Para melhorar esse índice, a CAERN firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual para sanear a Zona Norte, região em que a cobertura do esgotamento é de 3%. Nunca Natal esteve 100% saneada. Saneada aí, eles diziam no sentido de estar com esgotamento em 100%, né? Por quê? Porque só pode ser considerado, mesmo com todas as redes tendo sido instaladas, mesmo com as elevatórias tendo sido concluídas, mesmo com toda a infra já tendo sido construída, precisa que as estações de tratamento entrem em operação. Você tem que transportar o efluente e tratar o efluente. Então, enquanto eu não tratar, não tem como esse percentual de 50%, 51% aumentar. Para concluir as obras de saneamento, a CAERN fará um aporte financeiro com recursos do Estado na ordem de 370 milhões de reais. Essa obra teve valor inicial de 504 milhões de reais, as obras de Natal como um todo, 200 e alguma coisa milhões para a Zona Norte, 200 e alguma coisa milhões para a Zona Sul. Só que é uma obra de 2013, aí imagina, o tubo subiu 200 e alguma coisa por cento, os equipamentos 100 e tantos por cento, então uma obra que era 504 milhões, hoje é mais de 870 milhões de reais. Esses 370 milhões de reais são aportados pelo governo do Estado através da CAERN. A CAERN garante que tem esses recursos para fazer a obra, né? A meta estabelecida pelo TAC prevê que até outubro de 2024 todas as regiões da capital estejam saneadas. Para isso, é preciso concluir primeiro a construção das estações de tratamento. De acordo com a previsão da companhia, a estação do Jaguaribe, na Zona Norte, ficará pronta no começo de 2023. Mas já início do próximo ano, a gente tem esse módulo em teste, esse primeiro módulo em teste lá na Zona Norte de Natal, atendendo aos bairros Potengi, Pajuçara, Redinha, uma parte, isso é uma parte deles, né? Uma parte de Nossa Senhora da Apresentação e da Lagoa Azul. É isso no primeiro módulo já. E, como eu disse, levando a Zona Norte de Natal de 3% para 43% de cobertura, levando Natal também a elevar seu índice de cobertura de 50% para 60% e alguma coisa. E, quando entregar o segundo módulo, Natal sai para cerca de 85%, 86%, e a Zona Norte praticamente toda coberta com o transporte e o tratamento de esgoto. E no próximo bloco, vamos falar sobre eleições 2022. O deputado estadual Kelps Lima garante que o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, vai estar no palanque do pré-candidato ao governo, Fábio Dantas. Os detalhes em 1 minuto. Chegou a hora de irmos a Brasília, saber as notícias do dia no Congresso Nacional, a política nacional que ferve na capital. Napoleão de Castro, boa noite para você. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador do Band Cidade nesta quarta-feira, a equipe Band voltando de Brasília com as informações. Hoje tivemos as definições das mesas diretoras da Câmara Federal, as comissões permanentes, e vários parlamentares estão sendo exatamente indicados pelos partidos, e até essa noite vamos ter a definição de quem vai comandar todas as comissões permanentes aqui da Casa. Nosso estado, inclusive, deve ficar com a presidência de uma das comissões. Importante destacar a sequência da marcha dos prefeitos em todo o país, que entrou hoje no segundo dia. Foi aberta ontem, hoje e vai até amanhã no Centro Internacional de Convenções do Brasil. E o Congresso Nacional, através da Câmara, aprovou na noite de ontem a matéria que mantém
a gratuidade no despacho de bagagens nos terminais aéreos, em viagens aéreas por todo o país. As companhias começavam a cobrar essa bagagem, não apenas o excesso, mas a bagagem normal, e agora volta a regra dos 23 quilos. A matéria foi aprovada na noite de ontem aqui na Câmara Federal. À frente desse projeto, o deputado Efraim Filho, que é secretário nacional do União Brasil, falou dessa luta em favor exatamente dos passageiros de todo o país. Olha, é uma contestação total com a prática das empresas aéreas hoje, né, que dificultam e tornam mais cara a vida do consumidor, do passageiro. Né? Todos aqueles que usam o avião hoje já pagam uma passagem cara, que está literalmente com preço nas nuvens, e muitas vezes tem que pagar extra pelos assentos, agora tem que pagar extra pelas bagagens, né? E nós ontem votamos e com meu voto aprovamos o fim da cobrança da primeira bagagem, né? Uma bagagem gratuita para que o cidadão possa levar, né, a sua bagagem e não entupir, muitas vezes, como a gente vê hoje, né, os bagageiros, porque ninguém quer pagar, quer ter o direito, a passagem já está cara demais. Então, acho que foi uma medida justa na defesa do consumidor. A gente sabe como os preços dos voos para Paraíba, inclusive, estão muito caros, né, e que isso tem de ser reavaliado, e foi com o nosso voto a favor desse tema. Deputado Efraim Filho, secretário nacional do União Brasil. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Band Cidade. Não há chance do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, do Solidariedade, não apoiar a candidatura de Fábio Dantas, também do Solidariedade, ao governo do estado. Quem garante é o deputado estadual Kelps Lima, do mesmo partido, que afirmou ter participado de uma reunião com o gestor de Mossoró e com o pré-candidato do Solidariedade ao governo do estado, em que as estratégias para a eleição foram discutidas. De acordo com o parlamentar, a ausência de Alisson no lançamento da pré-candidatura de Fábio Dantas ocorreu por um conflito de agendas. As declarações do deputado estadual Kelps Lima foram dadas em entrevista à imprensa local. E agora, eu tenho um recado especial para você. Saia do aluguel. Compre a sua casa agora. Venha viver no Esporte Clube, o mais completo bairro planejado da região metropolitana de Natal. Casas com 2 ou 3 quartos, com uma suíte, parcelas menores que aluguel. More perto de tudo que você precisa e com a melhor infraestrutura local. Já imaginou morar em uma casa pronta e com energia solar? Então, e mais? Terminal rodoviário, área de lazer, segurança 24 horas, supermercado. Torne o seu sonho realidade. Agende agora a sua visita pelo WhatsApp ou você liga para o 3015-7888. 3015-7888. E tem mais. Os usuários do sistema de transporte público de Extremóis, em especial os moradores do Residencial Esporte Clube, já podem adquirir o cartão eletrônico do Bemcard personalizado com a marca do mais completo bairro planejado da região metropolitana, o Esporte Clube. É mais um serviço disponibilizado pela Barreto Júnior Construções para todos os seus clientes. O Bemcard facilitará mais a vida do usuário do transporte público, oferecendo comodidade e segurança. Acesse o site bemcard.com e você vai conhecer todos os benefícios do Bemcard. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. E atenção, em breve uma grande inauguração do Esporte Clube em Natal. Você aguarda. No próximo bloco, vamos falar sobre eleições, porque eu vou conversar com Andréia Campos, chefe de cartório da 3ª Zona Eleitoral de Natal. Vamos falar sobre o prazo final para a atualização dos documentos junto à Justiça Eleitoral. Em um minuto. De volta com o Band Cidade, a gente conversa agora com a Andréia Campos, ela que é chefe de cartório da 3ª Zona Eleitoral de Natal. Na nossa pauta, os prazos finais para a atualização de documentos junto à Justiça Eleitoral. Doutora Andréia Campos, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer estar aqui. Doutora Andréia, um prazo final, uma reta final. O que é que está neste momento que o eleitor ainda pode fazer para viabilizar a sua participação no processo?
Ele pode fazer o alistamento eleitoral, né? Aquelas pessoas entre 16 anos, né, até 18 anos que ainda não fizeram o seu alistamento, podem fazê-lo. Aqueles que por algum motivo, né, já têm mais de 18 anos e não fizeram, também podem fazer. Essas pessoas precisam pagar uma multa eleitoral por aquela eleição que deixaram de votar. Aquelas pessoas também que tiveram o título cancelado, né, porque teve a revisão eleitoral, né, em 2018 em todo o estado do Rio Grande do Norte e muitos títulos foram cancelados. Hoje nós temos em torno de 47 mil títulos que foram cancelados por conta da revisão eleitoral. Então, essas pessoas também podem regularizar a sua situação, né? E é importante que se diga, Ana Ruth, que pela internet, né, é a via mais fácil, rápida, né, para que o eleitor ele possa fazer isso a qualquer hora do dia, na comodidade da sua casa. Agora, doutor André, no caso específico dos jovens aí a partir dos 16 anos, ele pode, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, emitir o seu primeiro título? Sim. Pode sim. Ele faz o requerimento, né, pelo site do tribunal, tanto do TSE como do TRE, tanto um quanto o outro, né? Lá ele vai colocar todos os seus dados cadastrais, vai registrar lá uma fotografia, né, uma selfie com um documento próximo ao rosto, uma cópia da identidade dele, um comprovante de residência ou de vínculo com o município e vai encaminhar para a gente. E nesse encaminhamento ele também coloca o celular dele e o e-mail. E quando a gente analisa a documentação dele, a gente retorna para esse eleitor, se tiver tudo ok, já com o título eleitoral para ele imprimir se quiser, né? E guardar e no dia da eleição ele poder votar com o título. A própria Justiça Eleitoral divulgou recentemente um aumento da procura dos jovens por esse título eleitoral. A que a senhora acredita essa demanda que os jovens estão tendo? Eu acredito, Ana Ruth, que foi devido a esse apelo nas redes sociais, tanto por artistas, como também por políticos, né? Há um acirramento político muito grande, uma polarização muito grande. Então, isso veio a despertar no jovem o interesse pela política. Lá no cartório eleitoral, a gente só via mais os jovens quando passavam, né, no Enem e que precisavam fazer a matrícula e aí iriam procurar a Justiça Eleitoral para poder ter sua matrícula deferida. E hoje não, a gente vê realmente que há um interesse da juventude em participar, como também há um interesse dos idosos em participar. Hoje mesmo nós atendemos na terceira zona eleitoral uma senhora de 90 anos de idade, né, querendo saber se o título dela estava regular. E nós mostramos para ela, atualizou o endereço dela e ela saiu feliz da vida porque ela disse que quer continuar participando da vida política do país. Isso é um exemplo para nós. Doutora André, no caso de uma idosa, no exemplo esse exemplo que a senhora traz, digamos, se ela aos 80 anos não votou, faltou em alguma eleição, mesmo assim ela pode continuar votando nos processos seguintes? Com certeza. A partir dos 70 anos de idade, a pessoa não é mais obrigada a votar, certo? Mas o fato dela não votar, se isso for uma opção dela, ela pode votar nas próximas eleições sem problema nenhum, Ana Ruth. O título não é cancelado. Aqueles vídeos que postaram na internet dizendo que os idosos, a partir de 70 anos, tinham tido os títulos cancelados pelo TSE, aquilo dali não procede, certo? Todos eles têm o seu direito preservado. O que pode ter acontecido, não é? Ele, por algum motivo, ter o título cancelado, por exemplo, teve a revisão eleitoral no município dele e ele não fez a revisão no tempo certo. E agora ele quer votar. Então, o título dele foi cancelado naquele momento ali. Ele tinha, vamos dizer, 69 anos de idade na época, não participou da revisão eleitoral, o título foi cancelado e ele não providenciou. Então, agora ele já está com mais de 70 e quer votar. O que é que ele deve fazer? Ele deve fazer a revisão do seu título eleitoral, né? E fazendo a revisão do seu título até o dia 4 de maio, ele pode votar tranquilamente nas próximas eleições. Doutor André, sobre essa demanda aí na reta final, o Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, mudou o funcionamento, retirando das centrais do cidadão, não foi isso? Exatamente. Todo ano de eleição, o que é que a gente faz? A gente traz a força de trabalho das centrais do cidadão para dentro do fórum eleitoral, para que a gente possa condensar essa força de trabalho de forma que a gente atenda melhor ao eleitor em um menor espaço de tempo.
né? Quando tem nas centrais, como fica pulverizado, então o que é que acontece? São poucos servidores para uma demanda alta, porque cada um vai querer ser atendido próximo da sua casa. Então, a gente fica sem um controle disso. E lá no fórum, não. Dá para a gente controlar bem esse atendimento e, assim, o que a gente tem atendido são aqueles casos realmente de pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia, né? Pessoas idosas, né? E porque os jovens, em geral, têm procurado o meio, né, tecnológico para poder fazer. Doutora Andréia Campos, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte e da Terceira Zona Eleitoral, muito obrigada e uma boa noite para a senhora. Muito obrigada, Ana Ruth. Estou à disposição. Convite feito para todos participarem, né? Quanto mais gente, mais o processo fica democrático. Com certeza. Obrigada. Nosso Band Cidade de hoje vai ficando por aqui. Todas as informações, as notícias, você acompanha no portal ibandrn.com.br. Esse é um site com padrão Band de jornalismo. Fique com a gente porque o Jornal da Band está chegando agora para você. E amanhã às 18h50 a gente se encontra por aqui. Uma ótima noite. Até amanhã.